Olá, nós estamos de volta. Essa é a nossa escola bíblica discipuladora, a escola bíblica da PIBAG, a Primeira Igreja Batista em Aguiarnópolis. Eu sou o pastor Gilvaldo e nós estamos estudando aqui nesse canal sobre o Antigo Testamento. Estamos estudando de forma panorâmica. A nossa ideia é estudar livro por livro do Antigo Testamento. E nós já estudamos aí sobre vários livros, especialmente os do Pentateuco, estudamos todos os 5 livros do Pentateuco. Depois nós fomos para os livros históricos, estamos estudando os livros históricos do Antigo Testamento e estamos aqui já desde o sábado passado estudando sobre o livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Nós temos uma divisão no livro de 1 Samuel em 2 partes, uma falando exclusivamente sobre Samuel, que achei que era uma necessidade importante a gente fazer esse panorama sobre a vida do profeta, sacerdote, juiz. Samuel teve uma importância significativa na história do povo de Deus. Nós vamos orar e pedir a Deus que nos ilumine no estudo de hoje, que nós vamos dar a entrada aqui falando sobre Saul e Davi. Esses 2 personagens, uma parte da vida de Davi, todo o reinado de Saul, vamos comparar os dois, vamos pegar importantes lições dessa história do povo de Deus. Oremos um momento. Meu Pai, meu Deus, te agradeço, ó Deus, por esse estudo, agradeço pela tua palavra, louvo ao Senhor pela oportunidade de nós estarmos estudando a mesma e peço a Deus que o Senhor nos ajude a ter entendimento. Pelo poder do Espírito Santo, nós possamos entender e também colocar em prática aquilo que o Senhor nos direcionar e nos revelar nesse momento. O Senhor esteja sendo nosso guia, põe as palavras na nossa boca e no nosso coração, e que todos nós possamos estar atentos às revelações que o Senhor vai fazer nesse momento. Ajude-nos e complemente aquilo, Deus, que não for possível ao homem declarar, mas que a tua graça e sabedoria esteja preenchendo no coração de todos aqueles que nos escutam. Em nome de Jesus pedimos humildemente. Amém. Amém. Muito bem. Então veja só, meus queridos, Davi vai ocupar a maior parte do livro de Samuel. Nós temos, no entanto, que olhar na história que a monarquia em Israel, que veio substituir aquele período tribal, né, que o povo de Israel era organizado em tribos, e aí, por ser organizado em tribos, eles não tinham a liderança nacional, a liderança nacional era ocasional, quando eles passavam por uma crise, aí eles oravam, Deus levantava um líder, né? Era uma liderança teocrática, mas não era um Estado organizado. Agora vai passar a ter um Estado organizado com a monarquia, e ela então começa com Saul, 40 anos, Saul governando, depois Davi 40 anos, Salomão 40 anos, mais ou menos essa média, e nós vamos ter então essa monarquia de Israel, o reino unido, o reino unificado. Depois vai ter uma divisão e nós vamos ter essa outra parte da história. Mas no 1 Samuel vai tratar de Saul e de Davi, né? Nós temos uma comparação aqui sobre os dois que é muito interessante, né? Saul e Davi, eles tinham essa particularidade de terem sido conterrâneos, começaram ali a monarquia em Israel, né? Saul começou e Davi é que vai consolidar ela, né? Então, qual é a comparação que nós fazemos entre os dois? Primeiro, é sobre como Saul chegou ao poder, né? Saul chegou ao poder numa busca dos líderes tribais em parecer com as outras nações. Ele chegou ao poder porque essas nações queriam um rei que fosse, né, ali um líder que tornasse aquela nação uma nação como as outras, né? Esse era o pedido deles, né?
lá em 1 Samuel 8, está esse pedido do povo para que fosse estabelecido um rei em Israel. E Samuel, que foi quem liderou esse processo de transição, a mando de Deus, né? Ele articula a escolha do novo rei, né? Então, a escolha está lá em 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. E o que nós observamos é que essa escolha foi levantada pela aparência, né? Pelo que aparentava o jovem Saul, né? Em 1 Samuel 9:2, por exemplo, diz assim: esse tinha um filho, né? Cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. E desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então, era um rapagão, né? Um cara grande, né? Maior do que os outros em termos de tamanho, e bonito, né? Um típico homem que impressionava ali pelo seu porte físico. Então, esse foi o motivo que levou Samuel a articular a escolha de Saul. Tá? Já Davi, ele foi escolhido com outros critérios, né? Deus levou ali Samuel até a casa de Jefté, em Belém, e ali Samuel até queria, pelo gosto dele, né, continuando o mesmo critério de escolher pela aparência, escolher o irmão mais velho de Davi. Mas Deus disse, não, peraí, não é assim não. Tá? Você vai escolher de outra forma. E aí, chamou Davi, talvez o menos apresentável daqueles irmãos, e aí em 1 Samuel 16, está lá dito no versículo 12, não atentes para a sua aparência, pois Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. É esse critério aí de escolha de Deus para escolher Davi como rei. E é interessante que daí vem aquele título que Davi tinha de ser o homem segundo o coração de Deus, né? Deus olhou o coração de Davi. Isso é uma lição fantástica para nós, né? Tanto para nós cuidarmos do nosso coração, dele ser puro, dele ser um coração sensível, um coração voltado para Deus, né? Um coração realmente adorador, um coração devocional, como também para a gente tentar de todas as formas tratar essa nossa tendência de julgar pela aparência, julgar os outros pela aparência, né? Então, ela essa é uma revelação de Deus para que a gente cuide da gente e que para a gente não julgar os demais, tá? Então, essa é a primeira diferença entre Saul e Davi. Uma segunda diferença é que Saul era persistente no erro, tá? E errar é humano, todo mundo erra. Eu erro, você erra, nós todos erramos. Saul errava, Davi errava e errou feio também, Davi, né? Agora, Samuel retrata Saul como um rapaz persistente no erro. Ele não errava uma vez só, ele errava, depois repetia de novo o erro, errava de novo, errava de novo, ao ponto de Deus dizer para Samuel até quando você vai, né, como que passar a mão na cabeça de Saul diante dos seus erros recorrentes, né, em que ele vai estar sendo uma pessoa que vai estar o tempo todo ali errando de novo, né? Então, 1 Samuel 13 nos mostra aí que Saul é advertido por Samuel sobre um procedimento que ele tinha feito, né? E Deus e Samuel acusa claramente, olha, você está agindo neciamente, né? Está agindo tolamente, está agindo como burro, né? Vamos dizer em palavras aqui de brasileiro, né? Maranhense. Então, está agindo neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Tá? Pois agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
mas por conta desses erros recorrentes, já não subsistirá o teu reino. Então, é muito importante que nós, como servos do Senhor, estejamos sabendo que Deus tem muita paciência com a gente, mas que todo erro tem suas consequências, né? Então, nós podemos ter um reino confirmado para nossas vidas, ou perdermos essa situação, né? Então, é necessário que nós estejamos guardando o mandamento do Senhor, que é super importante. E em 1 Samuel 15, quando Saul desobedece mais uma vez, Deus deu uma ordem para ele destruir tudo dos amalequitas, mas ele não cumpriu a ordem de Deus. Então, o que acontece? O que acontece? Deus ali orienta para Samuel, dizendo, olha, acabou a paciência. E aí vai uma coisa super importante para nós pensarmos, que paciência de Deus é grande, mas não é infinita. Não é infinita. Pode ser infinita suas misericórdias, né? Mas a paciência de Deus não é assim para sempre, não. Deus é tardio em irar-se, tardio, mas não quer dizer que ele não vai se irar. Então é preciso que a gente não fique testando a paciência de Deus. Meu querido, meu irmão, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não fique testando a paciência do Senhor, tá? Não fique testando. Então, Saul desobedece mais uma vez. Eu quero aqui ressaltar 3 pontos importantes sobre a questão do pecado recorrente. Tá? Primeiro, é que nós vamos ter a rejeição de Deus se estivermos teimando em descumprir as suas palavras. Essa é uma realidade. Você não pode manipular isso, você não pode pular isso e dizer assim, Deus vai me perdoar de novo, Deus vai me perdoar de novo, Deus vai me perdoar de novo. Você não pode apostar nisso. Tá? Não pode apostar nisso. Aqui tem uma palavra até que é esquisita de dizer que Deus se arrepende. Deus não se arrepende, né? Mas Deus lamenta aí o fato de ter, né? De ter frustrado aí uma pessoa que podia ter dado certo, né? Quantas pessoas não estão também assim? Pessoas que tinham tudo para dar certo, mas não deu. E isso, sem dúvida, tristece o coração do Senhor. Segunda coisa é a questão do significado do pecado da rebelião. É bem fácil muita gente criticar e falar mal de feitiçaria, né? Feitiçaria é coisa do diabo. Muita gente diz isso. Mas a rebelião, as pessoas não lidam com a mesma, nessa classificação que a gente faz de pecado pequeno, pecado grande, né? A gente não leva em conta a rebelião como se fosse um pecado dos grandes, né? Se a gente fosse classificar assim. Mas a revelação da palavra de Deus é que o pecado da rebelião, da rebeldia, é como o pecado da feitiçaria. Então, cuidado, irmãos, tá? Para a gente não cair nessa tamanha afronta ao Senhor, que é a rebelião. Lembremos que foi o primeiro pecado do homem, a rebelião. Deus ordenou, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a pessoa foi lá e comeu, rebelou-se. Então, nós não podemos nos rebelar. Errar uma vez é uma coisa. A rebelião é um erro continuado, intencional. Então, por favor, vamos meditar sobre isso. E a questão e as consequências. Terceira questão, né? Pecou, rejeitaste as palavras do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa situação da vida de Saul, né? Já Davi tinha um coração obediente. Em 1 Reis 15:5, né, que já saindo um pouco de Samuel, diz, porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias o Heteu. Então, aqui a característica, aqui, uma mini biografia de Davi.
ele fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo que ele ordenara em todos os dias da sua vida, exceto naquele caso de Urias, o heteu. Então, meu querido, meu amado, esse é o perfil de um homem que adora a Deus, adora o Senhor, um que busca agradar a Deus, né? O sonho de Davi não era se exaltar nem se gloriar. Pelo contrário, ele queria honrar a Deus, construindo uma casa para o próprio Deus, né? E ele festejava a Deus, ele tinha se dedicado para Deus. Então, teve uma ocasião que Davi errou, bom, né? Então, é importante que a gente lembre que naquela ocasião ele se penitenciou, né? Ele pediu perdão a Deus, né? Então, é importante que a gente saiba que um homem de Deus, um homem obediente ao Senhor, quando peca, a primeira reação dele é pedir perdão. A primeira reação dele é o arrependimento, né? Houve ali o assassinato de Urias, ele adulterou com a esposa de Urias, para esconder isso, assassinou Urias, depois casou com a mulher de Urias, e isso foi denunciado pelo profeta Natã. E aí, diante da palavra do Senhor, diante daquela acusação, né, que veio o profeta ali para Davi, ele se arrependeu e pediu perdão. E é o que nós devemos fazer. Mas ninguém sabe do meu pecado. O Senhor sabe, e o Espírito Santo nos acusa. Então, estejamos prontos para pedir perdão, meu querido. Estejamos prontos para pedir perdão. Deus, ele é misericordioso. As suas misericórdias não têm fim. Sua paciência pode acabar, mas no momento em que a gente pede perdão, Deus perdoa, porque as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim. Então, meu querido, esse era Davi, né? Diferente de Saul. Né? O livro de Samuel vai acabar exatamente com a morte de Saul, um homem que passou esses últimos tempos atribulado, uma pessoa atribulada, perdeu toda a direção da sua vida, acabou se envolvendo com, recorrendo a bruxarias, a coisas que não agradavam realmente a Deus, e foi derrotado, né? Derrota após derrota, derrota após derrota, né? Se levantou contra a própria família, né? Nós tínhamos um filho, amigo de Davi, né? Um grande amigo de Davi, e por conta dessa amizade, foi realmente ali uma coisa difícil na família de Saul, tudo muito difícil para um homem que se afasta de Deus, né? Mas vamos às façanhas de Davi, vamos falar das coisas boas, né? E não tão boas, mas que acabam sendo boas no caso de Davi. Quem era Davi? O perfil de Davi é o seguinte: Davi era um músico. Ele era, desde o começo e foi até o final da sua vida, tendo esse papel importante como músico, adorador de Senhor, né? Quando era rapaz, Davi tocava tão bem a harpa que o recomendaram ao rei Saul. E quando os pensamentos de Saul agoniavam e perturbavam, Davi ia até ele e com a sua harpa produzia um som melodioso e suave que tranquilizava o coração do rei. Então, é o que acalmava o rei Saul. Era Davi e sua música, né? A música tem esse poder, a música acalma, a música é uma invenção do céu, né? Tem muita gente que gosta de falar que tal estilo musical é do diabo, né? Então, o diabo não é pai de música nenhuma, né? Deus é que criou a música, lá no céu toca música diante do Senhor. Então, todas aquelas coisas do céu maravilhosas estão lá diante de Deus sendo ministrada. Então, quando a gente vê um músico, uma pessoa que sabe fazer uma coisa do céu, é maravilhoso, né? E quando aplica-se isso à adoração, a servir a Deus, é incrível ainda, né? É uma coisa sensacional. E Davi era esse homem que servia a Deus, o ministério dele acalmava o rei, acalmava a ação dos demônios que perturbavam o rei. E ele foi muito músico a vida toda, compondo salmos que eram músicas, cantando, adorando a Deus, né? Em várias ocasiões é visto que ele
dançava e pulava e exaltava o Senhor, né? Nós vimos ele instituindo no culto ao Senhor a música, né? Os levitas, ele separou uma turma de levitas para serem músicos profissionais, tocando o tempo todo na casa de Deus, né? Então ele instituiu um grande grupo de músicos que se revezavam ali, deixando a casa de Deus com muita música o tempo todo, tá? Então, se a gente hoje tem gente que não gosta de música, né? Tem gente que é muito legalista na igreja, aí fica, não, tem que ter mais pregação do que música na igreja, né? Pois bem, no culto instituído aí pelo rei Davi, toda aquela organização dele, tinha música o dia todo, né? Tá bom para você? É música o dia todo. Quem não gosta de música tá assim. Claro que tinha outras atividades no templo, mas a música ali, realmente Davi instituiu muita coisa aí bacana como músico, né? Mas ele também foi pastor, né? Pastor de ovelhas, não pastor de gente como nós temos hoje, né? Mas em ser pastor, pastorear ovelhas, animais, é, é um bom teste, é um bom treinamento, né? A gente vê que muitos grandes líderes do povo de Deus foram treinados pastoreando ovelhas, como Moisés, Davi agora, né? Então não é à toa que a ilustração de ovelha e pastor está sempre presente no linguajar de Israel, que é um povo pastoril. Então, ele se aplicou a isso com dedicação. Ele se aplicava a isso com dedicação. Tanto que quando Samuel vai na casa de Jessé para procurar um novo rei, ele estava onde? Pastoreando as ovelhas, né? Ele era ali aquele que se dedicava ao serviço, né? Tanto que o irmão reclamou quando ele foi lá levar os queijos lá para os irmãos lá na guerra. Tu não devia estar pastoreando, não, né? Então, Davi era reconhecidamente alguém que se aplicava, se dedicava ao pastoreio das ovelhas. E ali ele aprendeu a guiar, a liderar. Ele tinha um cuidado de alimentar as ovelhas e protegê-las, né? Inclusive, numa determinada ocasião, ele exalta esse trabalho de proteger as ovelhas, né? Em determinada ocasião, eu enfrentei um urso, em determinada ocasião, eu enfrentei um leão, né? Parece meio história assim de caçador, dele dizer assim, eu peguei, né, as ovelhas de dentro da boca do leão, né? Então, parece meio exagerado, mas ele batalhava para proteger as ovelhas. Isso treinou ele, né, no momento em que ele enfrentou o leão, que ele enfrentou urso, treinou ele para enfrentar gigantes, para enfrentar batalhas, para enfrentar tudo. O fato dele ser um pastor foi uma escola de treinamento de liderança. E inspirador para todos os momentos de sua vida. Está aí o Salmo 23, para não deixar a gente negar essa obra-prima da literatura mundial, né? Tem poucas coisas tão conhecidas e tão amadas e tão especialmente profundas como o Salmo 23, realmente maravilhosamente ali escrito por Davi. Mas ele também foi um grande guerreiro. Davi foi um grande guerreiro. A história fabulosa, como ele enfrentou Golias com aquelas poucas pedras e uma funda, né? E as declarações dele que impressionam, né? A gente vê aqueles filmes épicos sempre antes de uma batalha, os líderes ali fazem aqueles discursos cheios de palavras motivadoras. Pois bem, daí, nessa história de Davi e Golias é um épico. E ali ele se levanta, né? E aí as afrontas do Golias o maltratam, né? Não por só ali afetar a sua moral, mas porque ofende a Deus, né? E ele, como um adorador, ele vai dizer assim: quem é este incircunciso, né, que vem aqui ofender o Senhor? Todo mundo com medo de Golias, e ele é indignado com Golias, né? E ele vai se oferecer para lutar contra Golias, vai, a despeito de toda a diferença descomunal aí entre Golias e Davi do porte físico,
E aí ele enfrenta ali aquela situação e vence, né? E vence. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tá? É uma história incrível que até hoje todos usam para expressar assim: o mais fraco ganhou do mais forte. Davi contra Golias virou uma analogia para todos os momentos em que as pessoas precisam se inspirar, porque tem que enfrentar desafios maiores, mais assustadores do que ele. Precisa a gente aprender aqui a lição de ter otimismo, de ter confiança, de confiar em Deus, de batalhar em nome do Senhor. Fazendo certo, você vai conseguir, Deus vai te dar um meio de conseguir, você vai conseguir realmente superar coisas incríveis que você achava que não dava conta. É a história de Davi. A sua capacidade militar estava crescendo o tempo todo. Primeiro que ele organizou em torno de si um exército de homens fabulosos mesmo, homens corajosos, né? Que na verdade assim, eles não tinham boa reputação, mas é como a gente já expressou numa das nossas mensagens, boa reputação é critério do depois, não é o de antes. E ele, então, lá na sua caverna de Adulão, recebia todos que o procuravam, sejam criminosos, bandidos, seja quem fosse, homens de má reputação, e ali eles o liderou para o bem. Olha, isso é uma coisa maravilhosa, né? Esses dias eu vi uma frase aí de um amigo nosso que publicou assim: os líderes não serão conhecidos pelos seus feitos, né? Mas pelos efeitos que eles vão gerar em pessoas imperfeitas que antes não eram nada ou que não tinham nenhuma reputação, mas por causa da liderança daquela pessoa, eles se tornaram pessoas célebres e fizeram coisas célebres. Então, esse é o grande líder, né? O que inspira transformação, mudança. E isso foi crescendo em Davi com a experiência que ele teve. É incrível você ver, né? Davi, quando ele foi descrito num dos livros aí sobre quem ele era, né? Diz que ele era um menino ruivo, um adolescente ruivo, de aspecto gentil, né? É um eufemismo para a Bíblia dizer que ele era assim, meio efeminado, era meio fraquinho, né? E vivia ali tocando aquela harpa. Então, um músico sem, assim, o cara olhava para ele, isso aí não é um guerreiro, é nunca, né? Mas Deus foi transformando ele num grande guerreiro, num grande líder militar, político, né? De grande inteligência e dedicação, capaz de aglutinar em torno de si homens capazes, pessoas capazes. Tá? Você sabe qual é um grande problema de hoje no Brasil? É que nós não temos líderes, né? Às vezes a gente tem até pessoas que formam uma equipe, mas depois não é capaz de inspirar essa equipe, não é capaz de liderá-la e fica ali, né, às vezes tentando diminuir os seus liderados para ver se sobressai, né? Se ele continua sendo a estrela do grupo, né? Então, isso é infantil, é pequeno, né? Pessoa que cresce, ele faz os outros crescerem, né? Faz os outros aparecerem. E aí é que ele fica maior ainda, tá? Então, Davi, ele soube esperar. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. E então ele soube esperar com paciência o tempo dele chegar ao trono. Ele respeitou Saul enquanto ele foi rei, nunca tentou usurpar o trono de Saul, né? Se tornou um fora da lei, um refugiado e viveu sendo perseguido, mas não revidou e não tentou tomar o lugar de Saul. Foi realmente alguém de uma lealdade exemplar, né? O que nos faz voltar aos tempos de hoje também, que nós devemos ter muita lealdade com as pessoas que estão em cargo de autoridade. Você não pode ser
uma pessoa que se rebela. Lembra daquela questão, a rebelião é como o pecado da feitiçaria, né? E a gente não queremos nos tornar feiticeiros, tá? Não queremos nos tornar dessa forma. Então, meus queridos, talvez a grande lição do primeiro livro de Samuel é essa aqui. 1 Samuel 15, 22. E assim nós vamos encerrar essa nossa escola bíblica discipuladora de hoje com esse pensamento fabuloso aqui. Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Obedecer é melhor que sacrificar. Lembra que Saul desobedeceu para sacrificar a Deus. É isso aí, gente. Tem gente que acha, não, estou fazendo uma coisa boa, então não preciso desobedecer. Eu não preciso obedecer, desculpa. Tá? Então, até eu já pensei assim, não, a gente não precisa seguir as regras se for para fazer coisas boas. Só que depois vem as consequências. As consequências virão e você vai sofrer bastante por essas consequências. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Adoração é bom, cânticos é bom, né? Culto é bom. Né? Nós vamos nesse tempo de pandemia, né? Né? Tem gente que não, tem que adorar a Deus no templo, tem que estar lá, tem que estar aberto, né? Uma afronta, não abrir a igreja e tal, e aquela coisa toda, tem gente brigando com as autoridades e xingando, né? Não se escandalize por isso, tem pastor xingando aí autoridades, né? Mas é melhor a gente obedecer. É melhor a gente obedecer, ser contado entre os obedientes. Esse era o grande diferencial de Davi para Saul. O homem segundo o coração de Deus. A marca dele é a obediência, meu querido. A marca dele é a obediência. Então vamos obedecer às autoridades. Vamos obedecer à autoridade de Deus, que Deus recomenda. Não vamos achar assim, não, Deus deve estar errado. Isso é palavra do diabo. Veja o caso de Pedro. Jesus disse assim, olha, não convém que eu morra, seja preso, sofra muito, morra. Aí ele chegou e disse, não, eu sei mais do que Deus, né? Eu vou dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Não é assim, não é assim não. Você não vai morrer não, você não pode morrer, é assim que você tem que fazer. Meu Deus do céu, depois que a gente passa por uma situação assim, que você tem que refletir e pensar, isso é um absurdo, alguém dizer um negócio desse. Tá? Um absurdo. Mas às vezes a gente está dizendo isso, com nossa teimosia. A gente está o tempo todo dizendo assim para Deus, não vou fazer igual tu tá recomendando, não, vou fazer do meu jeito. Vou fazer do meu jeito, porque eu acredito que é assim que é o certo. Né? Que teimosia é essa, né? Da gente achar que tem que ser mais certo do que Deus. Cuidado, meu irmão. Vamos estar obedecendo, ainda que a gente não entenda. É bom a gente entender as coisas de Deus, mas ainda que você não entenda, obedeça. Ainda que você não entenda, ainda que você não goste, obedeça ao Senhor. Vamos orar agora, nesse momento? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço, ó Deus, por essa revelação da Tua palavra. Eu peço, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, cumpri-la em nossas vidas. Nos ajuda a te obedecer, a vivermos como Davi, que viveu retamente perante o Senhor, à exceção de um caso ou outro. Mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor, nosso Pai, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Perdoa as nossas faltas. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas atitudes rebeldes. Perdoa-nos, ó Deus, às vezes em que nós queremos guiar nossa própria vida. Mas, ó Deus, que nós possamos entender que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é quem nos guia. O Senhor cuida da gente. O Senhor nos alimenta e nos protege. Então, nos submetemos ao Senhor nesse momento e pedimos a Tua direção sobre nossas vidas, sobre nossa igreja, sobre o nosso povo brasileiro. Nos ajuda e nos liberta, ó Deus, de nós mesmos e dessa nossa ignorância, dessa nossa vontade de querer
ser mais do que convém. É assim, ó Deus, que eu te peço que o Senhor esteja abençoando todos os lares com saúde, paz, harmonia, ó Deus, entre seus membros, e que nós todos possamos, o mais breve possível, estar de volta, ó Deus, aos nossos templos e louvando e adorando o Senhor com todo o nosso coração. Esteja conosco, orienta-nos, é a nossa pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, amado. Que bênção, né? Nós estarmos louvando e adorando o Senhor, mesmo à distância, utilizando essa nossa ferramenta de comunicação tão importante. Louvado seja Deus pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais. Deus abençoe você, um ótimo final de semana, que a graça e a paz do Senhor esteja com você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.